as últimas informações do caso Vitória Gabrielli. Esse crime que parou o Brasil em julho de 2018, agora nós temos uma sequência dessa história. Esse é Josney. Josney, ele foi uma peça fundamental para a polícia elucidar e descobrir o que havia acontecido com Vitória Gabrielli. Coloca outra foto para mim, Edu. O Josney, ele é amigo de Júlio. Júlio que está envolvido na morte de Vitória Gabrielli em Araçariguama, uma cidade aqui perto de São Paulo, capital, né? Perto da cidade de São Paulo. Vamos lá, vamos por etapa. A menina some, o corpo é encontrado numa mata, a polícia começa a investigar. Por que mataram Vitória Gabrielli? Quem são as pessoas envolvidas? De repente, o telefone toca, o disque denúncia. Do outro lado, um homem disposto a falar com as autoridades e explicar o que estava acontecendo na cidade de Araçariguama. Esse homem é Josney, que você vê na imagem da direita, com fundo vermelho. Eu sei o que aconteceu com esta menina que está sendo procurada pelas autoridades. Sabe? O Cidade Alerta conseguiu encontrar esse homem novamente. Por que o Cidade Alerta volta nessa história? Porque na segunda-feira, o Júlio, que é um dos responsáveis pela morte da menina, vai ser julgado. O julgamento vai acontecer durante a segunda-feira, durante todo o dia. E a Record TV começa às 5 horas da manhã, a programação comigo, né? E toda a equipe do Balanço Geral, já falando desse julgamento. Então, na segunda-feira, a Record vai falar muito desse julgamento tão esperado, sobre a condenação, o que está sendo falado pela defesa, pela acusação. Então já fica aqui a minha chamada para você, telespectador. Peruca, mas o que esse homem falou, Josney? Ele fala para a polícia o seguinte: quem matou Vitória Gabrielli foi meu vizinho, o Júlio. Por que o Júlio? O Júlio é meu vizinho, me procurou, disse que queria conversar. Aí eu falei, pode falar, Júlio, o que aconteceu? Pô, você tá diferente, tá meio pálido. Falou, olha, palavras de Josney. O Júlio fala o seguinte, olha, me envolvi numa situação gravíssima. O quê? Sabe essa menina que sumiu? Eu, acompanhado de um casal, nós matamos essa menina. Como é que é, Júlio? Nós matamos essa menina. Quem são as outras pessoas? Bruno Mancha e a Maiara, que é a esposa dele. Vocês três. Depois de confessar detalhes, Júlio vai embora, só que esse homem, ele não consegue mais dormir. Eu não posso deixar essa história passar sem eu contar para a polícia o que eu acabei de ouvir aqui em casa. Júlio confessa, coloca mais 2 pessoas no crime. Esse homem abre a boca e conta tudo. Peça fundamental para a investigação, peça fundamental para a polícia elucidar essa história. E agora, Cidade Alerta consegue reencontrar esse homem. Esse homem que havia sumido depois de fazer essa denúncia. Esse homem que nunca falou, agora quebra o silêncio pela primeira vez. Ele abre a boca e conta. O que ele falou, ele explica. Ele fala o seguinte: eu vou contar para a Record TV o que eu falei para a polícia. Eu vou dar detalhes para a Record TV, para o Cidade Alerta, que eu dei para a polícia. A nossa equipe foi até o endereço onde esse homem está vivendo escondido, com medo do que pode acontecer. A reportagem especial te traz o depoimento deste homem, depoimento que fez a polícia a esclarecer um dos crimes mais bárbaros da história desse país. Vai. Até então, as pessoas só o conheciam pelo nome, Josney. Agora, pela primeira vez, ele mostra o rosto e fala sobre o caso que tomou tamanha repercussão, a morte de Vitória Gabrielli. O homem que denunciou e ajudou a colocar atrás das grades Júlio e o casal Bruno Mancha e Maiara aparece pela primeira vez. Mas no caso, eu sabendo que aquela situação que aconteceu,
eu não ia ficar com a consciência limpa, ia ficar com a consciência pesada. Para você ter ideia, de uma noite para outra eu já fiquei com a consciência pesada. Nem trabalhar direito eu trabalhei com aquilo na cabeça. Você pensou no caso que Deus lhe passar 1 ano, 2 anos com aquilo na cabeça? Não ia conseguir. 1 ano e 4 meses após denunciar Júlio, Josney decidiu quebrar de vez o silêncio e contar o que ouviu de Júlio naquele 11 de junho de 2018, quando Vitória estava desaparecida há 4 dias. A entrevista só foi aceita com uma condição: de não revelar de forma alguma onde ele mora atualmente. É que Josney tem muito medo. Será que ele vai continuar com a versão que deu à polícia em junho de 2018? É isso que você vai acompanhar a partir de agora. Josney era vizinho de Júlio e do casal. Depois que Bruno e Maiara foram presos, ele se mudou do bairro e ninguém mais teve notícias dele. A hora que a polícia estava, aquele vulco aqui da polícia, repórter aqui, aí ele encostou o caminhão aí, a mudança dele jogou em cima e foi embora. Isso todo mundo viu. Todo mundo viu. Na próxima segunda-feira, Júlio estará diante de 7 jurados, que irão decidir se ele é culpado ou inocente na morte da menina Vitória. Você vai comparecer ao fórum na segunda-feira? Vou, com certeza. Vou. Você vai ficar cara a cara com o Júlio? Fico cara a cara com os 3, se for preciso. O que você contou há pouco mais de 1 ano atrás, você vai contar a mesma coisa no fórum? Com certeza. Mesma coisa, detalhe por detalhe. Não vai mudar nada? Nada. Josney contou para a nossa equipe tudo o que disse em depoimento à polícia. A denúncia feita por ele foi crucial para a polícia chegar até Júlio, Bruno e Maiara. Quem faz isso com um adolescente, com uma menina de 12 anos, não é humano. Não é humano. Para mim não é humano. É um monstro. Mas antes de saber os detalhes desse depoimento, é importante contar qual é a ligação de Josney com os 3 acusados. Há cerca de 10 anos, o Josney saiu do Paraná e veio morar aqui na cidade de Mairinque. Foi aí que ele acabou conhecendo o Júlio. Os dois tiveram uma amizade muito grande. O Josney conta que quase todos os dias eles estavam juntos. O Júlio vinha sempre aqui na casa do Josney. Josney estava morando aqui com a mãe e a filha, que tem 12 anos de idade. Ele contou que todas as vezes que saía, até mesmo aos finais de semana, era sempre com o Júlio. E quando o Júlio tinha algum problema pessoal, no casamento ou com alguns amigos, ele sempre vinha aqui contar para o Josney, confiava muito nele. Por isso, Josney sempre considerou o Júlio um grande amigo. Ele disse que jamais esperava que isso iria acontecer, que a todo momento estava disponível para conversar com o Júlio e que até mesmo por muitas vezes viu o Júlio ao lado do Bruno Mancha e da Maiara. O Bruno Mancha e a Maiara que moravam ali no final da rua. Mas ele disse que jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Ele confiava no Júlio, era melhor amigo e sempre abria as portas de casa para ele entrar. Ele para mim era como se fosse meu irmão, o Júlio. Ele que me acolheu quando eu vim do Paraná, só vim com a roupa do corpo. Ele que me acolheu, foi o meu primeiro amigo. Depois disso aí nós pegamos uma amizade inesquecível, entendeu? Tudo que ele fazia, ele me contava. Então é como se fosse um irmão. Ele mim. confiava em você? Confiava. E como eu confiava nele. Arrumei serviço para ele, trabalhamos junto com o tio dele, com o tio Josi, tá lá na Lagoinha, tá em prova. Já em relação ao casal, mesmo sendo vizinhos, eles não tinham amizade, mas se conheciam. É só bom dia, boa tarde, boa noite e mais nada. Mas eles te conhecem, eles Conhece. Sabem da sua existência? Sim, conhece como eu conheço eles. Segundo Josney, Bruno já era conhecido como uma pessoa perigosa. Comentaram lá na Lagoinha que o Bruno é muito violento, entendeu? Já foi preso por tráfico, por morte, alguma coisa. Esse que é meu medo, entendeu? É isso que é meu medo, não por, tipo assim, é mais, igual eu falei desde o começo, mais é a minha família. Mas a amizade mesmo era com Júlio, que segundo Josney costumava inventar algumas histórias. E sempre ele contava umas coisinhas e outra,
assim, meio grave, ele vinha, sabe aquilo lá que eu falei pra você? É brincadeira minha, só pra ver o jeito que você fica. Só que ele não voltou. Aí você percebeu que era verdade. Isso, aí eu percebi que era verdade, porque já tava, como que fala, na televisão. E foi durante uma dessas conversas que Júlio teria contado para o amigo o que havia acontecido com a menina Vitória. E eu vi que ele estava bastante nervoso, meio alterado. Aí eu falei, o que aconteceu, Júlio? Não, nada não, arruma um cigarro para mim. Fui, peguei o cigarro para ele, dei para ele. E ele estava tremendo, tipo, nervoso. Aí eu falei, Júlio, o que aconteceu? Não, nada não. Eu falei, Júlio, eu conheço você. Não, não aconteceu nada não. Quer um copo de água com açúcar? Quer? Fui lá, peguei. Aí falei, Júlio, você sabe que você é meu irmão, você pode contar para mim. 11 de junho de 2018. Naquele dia, o Brasil já estava comovido com o desaparecimento de Vitória. Ninguém sabia o que havia acontecido. E foi naquele mesmo dia, já com 4 dias da menina desaparecida, que Josnei estava em casa com a mãe. Era noite, quando, de acordo com ele, Júlio veio até o portão e chamou pelo amigo. O Josnei saiu para conversar com ele. Percebeu que Júlio parecia estar um pouco nervoso, estava diferente. Mas Josnei estava prestes a ouvi-lo, conversar, tentar ajudar o Júlio. O que ele mal sabia é que exatamente aqui, na frente do portão, ele ouviria do amigo a confissão de um crime que até hoje choca o país. Aí ele falou, não, tá bom, vou falar. Eu tava indo pra Mairink, aí o Bruno e a Maiara passou de carro e falou pra mim em Itapevi, comprar droga com eles. Só que daí, no caminho, na metade do caminho, eles mudaram o caminho, foram para Araçariguama. E lá que pegaram a menina. Falei, que menina? Ah, a menina que tá passando na televisão. Aí eu falei, ah, sim, mas e onde que tá a menina? Ah, eu não sei, porque eles me deixaram na metade do caminho aqui na Granada, perto da Entrulha. E o Bruno falou pra mim, ó, você não viu nada. E seguiram com a menina e eu vim embora a pé. Eu não sei o que aconteceu. Falei, Júlio, fala a verdade pra mim. Não, eu não sei. Falei, onde que tá a menina? Fala pra mim onde que tá a menina, o que vocês fizeram com a menina? Simplesmente ele levantou e saiu correndo. Não falou mais nada. Depois da confissão, Júlio não falou mais com o amigo. Foi aí que Josnei decidiu procurar a polícia. Eu me coloquei como pai dessa menina, porque eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 13. Eu me coloquei no lugar deles. E eu vi o sofrimento da mãe e do pai ali. Eu pensei comigo, e se fosse comigo isso daí? Se ele estivesse sabendo, ou alguma outra pessoa ia sabendo, não ia denunciar? Por mais que seja irmão. Naquela altura, todos estavam à procura de Vitória. A família tinha esperança de encontrá-la com vida. Josnei foi até a delegacia 4 dias antes do corpo ser encontrado e contou tudo. O primeiro depoimento de Josnei foi na delegacia de Mairink, mas logo o delegado o trouxe aqui para a delegacia de Araçariguama, onde o caso era investigado. Aqui, para a doutora Bruna, ele contou exatamente o que ouviu de Júlio naquele dia. Imediatamente, os investigadores levaram o Josnei até a casa de Júlio. Em seguida, Júlio foi trazido para cá. Logo, Júlio apontou Bruno Mancha e Maiara como participantes do crime. Em seguida, os policiais foram buscar o casal. Todos estavam aqui na delegacia, negando que tinham algum envolvimento na morte de Vitória. Novamente, Josnei foi chamado. Ele confirmou o que havia falado. Júlio o chamou de mentiroso. Foi aí que a doutora Bruna decidiu fazer uma acariação. Colocar Júlio e Josnei frente a frente. Josnei topou fazer isso. E foi aqui na delegacia que os amigos se encontraram. Frente a frente, de acordo com Josnei, Júlio novamente confessou o crime. Simplesmente ele abaixou a cabeça e falou, não, é verdade. Isso estava a doutora Bruna junto, que é a delegada de Araçariguama. E daí ele confirmou ali. Isso. Só que falou que estava com medo de alguma coisa acontecer com ele dentro da cadeia, né? Que ele estava com medo de alguma coisa. O casal só foi preso depois que os cães farejadores encontraram o cheiro da Vitória, na casa em que Bruno e Maiara moraram. Foi nesse momento que Josnei decidiu sair da casa onde morava. Já recebi uma ameaça, já fui perseguido por carro, né? Só que isso aí eu não denunciei nem nada, porque no caso eu não tenho prova.
entendeu? Não tenho prova que, no caso, eu falasse, eu vou lá denunciar, eu tô sendo perseguido por um carro tal. Eu não tenho prova, não tenho como eu afirmar isso, né? Mas eu, no caso, eu não tô mais trabalhando, tô parado, de medo de trabalhar, por causa disso aí. No caso, eu não tô saindo mais de casa. No total, foram 3 endereços diferentes. Em todos, Josnei e a família se sentiram intimidados. Nessa outra casa que nós morava ali, quebraram o carro da minha mãe. No caso, não deixavam nós dormir à noite. Por quê? Não sei. Barulho? Barulho, tipo jogando pedra em casa, quebraram o carro da minha mãe. Agora eu também não sei dizer quem foi, quem que não foi. Foi 3 dias antes que eu encontrei o pai do Júlio. Eu falei, boa tarde. Ele falou, boa tarde o quê? O seu tá guardado. 3 dias depois começou esse carro a me seguir. Você entendeu? Isso lá no São José ainda, quando eu trabalhava lá. Pra você ver, até abandonei o serviço lá, por causa disso daí. Na prisão, Júlio afirmou que Josnei está mentindo. De acordo com o Júlio, essa denúncia feita pelo Josnei, que acabou colocando os 3 atrás das grades, foi uma represália por conta de uma briga que aconteceu bem aqui, próximo à casa onde o Bruno Mancha morava. De acordo com o Júlio, ele e o Josnei começaram a discutir por conta de uma dívida de drogas no valor de R$150. Na discussão, eles entraram em luta. Foi nessa hora, ainda de acordo com o Júlio, que o Bruno Mancha chegou, ele com a Maiara. Os dois viram que o Júlio estava apanhando, se intrometeram na briga. Foi nessa hora que o Bruno teria ameaçado o Josnei. Disse que aquilo não ficaria assim e que ele iria se vingar. Então o Júlio afirma que foi exatamente por isso que o Josnei foi até a delegacia, fez a denúncia, disse que os 3 estariam envolvidos diretamente na morte da Vitória. Eu e o Júlio nunca tivemos sequer uma discussão. Nunca. Nunca peguei dinheiro dele, nem do Júlio, nem do Bruno, nem da Maiara. Nunca. Por que você acha que ele falou isso? Não sei por quê. Mas eu queria saber que se desse pra ele falar na minha cara por que ele falou, ou é porque eu denunciei, né? Porque ele sabe que fui eu que denunciei. Maiara afirmou para o juiz durante uma audiência que não tinha amizade com Josnei. Se a Maiara conhece o Josnei... Mora na rua da minha casa. Tem alguma informação a respeito do Josnei? Não. Sabe se ele era ou é usuário de droga? Não. Eu conheço ele porque ele mora na rua da casa da avó do meu marido. Mas tem conhecimento de se ele já respondeu o processo? Não tenho conhecimento de nada. Faz 4 meses que eu moro ali. Só conhecia como vizinho? Só, de vista. Mas nenhuma informação a respeito do Josnei? Não, nenhuma. O Josnei frequentava a sua casa? Não, nunca. Tinha amizade com o Bruno? Só cumprimentava. No inquérito, a polícia anexou juntamente ao depoimento de Josnei outras provas, como, por exemplo, o laudo que comprovava que material genético de Júlio foi encontrado nas unhas de Vitória. E o trabalho dos cães farejadores nos lugares onde o corpo da vítima foi encontrado. Depois de 1 ano e 4 meses, os amigos ficarão frente a frente no tribunal do júri. Não me sinto seguro. Na verdade, nem se eu voltar para o Paraná, eu não me sinto seguro. Porque, no caso, o que aconteceu? Se eles têm coragem de matar uma criança de 12 anos, você acha que um adulto igual eu, com 31 anos, ele não vai... E outra, eu acho que tem mais gente envolvida nisso daí, porque não é só isso daí. Josnei vive escondido. De lá pra cá, muita coisa mudou na vida dele. Eu na verdade, não estou tendo proteção nenhuma, porque, pra você ter ideia, o meu é 24 horas de casa. A minha mãe trabalha, no caso, para pôr as coisas em casa, que sempre eu trabalhei. Eu tenho uma filha para criar, eu não posso trabalhar por medo do que aconteceu. Ele garante que não mentiu em nenhum momento. Para ele, os 3 têm sim envolvimento no caso. Se realmente ele fez esse crime, sim. Mas você ainda tem dúvida se ele fez? Não tenho dúvida. Então você acha que ele tem que ser condenado? Sim, porque ele tem uma filha também. E se fosse com a filha dele? Ele pensou nisso? Se fosse com a filha dele, ele não queria justiça? É a mesma coisa dos pais dessa menina, da Vitória Gabriele, que é a justiça. É a mesma coisa. Ele não pensou na filha dele. Por quê? Se ele estava drogado ou não estava drogado, se ele se arrependeu depois, não sei, mas ele fez. Ele estava junto. Tem prova contra ele. Então,
Ele tinha que ter pensado antes de ter feito isso aí.